Boa tarde, bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Estamos aqui numa semana de comemoração. Ontem o perfil completou um giro do Tzolk'in, tivemos um sarau maravilhoso, trazendo arte, trazendo artistas que estão utilizando esse seu sentir, o seu coração, para ajudar pessoas de uma forma mais lúdica, mais leve, alegre. Quem não assistiu pode conferir lá no IGTV, Vânia. E ainda nessa energia de comemoração e sincronicamente teremos aqui algumas entrevistas diárias, coisa que geralmente ainda não havia acontecido, e muito especial, com temas bem relevantes nesse momento e dentro, claro, do mote, do perfil, de trazer autoconhecimento, expansão, pessoas que estão ajudando pessoas nessa transição, a se conectarem, a ajudar as pessoas a se conectarem, a achar sua essência. E eu tô até emocionada aqui hoje. Eu não tinha entendido direito, mas o assunto é constelação, né? Boa tarde. E aí eu falei, nossa, parece que eu tô no meio de uma constelação, né? Eu comecei meu processo de autoconhecimento pelo corpo. E a hora que eu comecei a mexer no corpo de uma forma diferente, a lidar com as fáscias, a trabalhar com mobilidade, a acionar pontos do corpo que nunca haviam sido estimulados, começaram a subir emoções, eu entrei em contato com muita questão que estava encoberta, estava ali no meu inconsciente. E eu comecei a fazer meus processos com a Vânia, que é até a minha convidada de hoje. E aí, ela, nesse período, ela também começou a fazer uma transição. Foi essa época que ela começou também a ir para esse lado holístico, abraçar mesmo o lado holístico. E ela começou a fazer algumas constelações e eu comecei a ver lá no estúdio. E aí eu falava assim, nossa, acho que isso é muito para mim. Ai, não vai ser preciso. Até que em um momento eu fui convidada para participar de uma constelação de uma outra pessoa. E só assim eu pude entender o que realmente era uma constelação, a importância dessa ferramenta, e aí eu me encorajei a fazer também. E hoje, mais ou menos uns 2 anos depois, dentro desse calendário gregoriano, 3 anos, 21 constelações eu fiz até esse momento. Não sei se essa live é uma outra. E quanta coisa estava fora do lugar, como eu estava fora do lugar, estava fora do meu caminho. E a constelação dá esse panorama bem amplo, da gente conseguir se enxergar a gente do lado de fora, como espectador da nossa própria vida, de poder ver um cenário mais amplo e entender do fundo do coração os movimentos que precisamos fazer para que a gente realmente se conecte com a nossa essência, com o nosso propósito, arrume a casa, porque às vezes a gente está tão envolvido dentro daquela bagunça que a gente mesmo gerou, que às vezes a gente precisa dar aquele passo para trás e olhar o que precisa mexer primeiro, o que tem que ser reaproveitado, reorganizado, reciclado, ou o que eu peguei e não é meu, e tem vários
vários movimentos possíveis, né? Então, qual é esse movimento que eu tenho que fazer? Então, eu sou muito grata a essa ferramenta, muito sincrônico nesse primeiro dia, depois do aniversário, estar em contato aqui, poder trazer essa ferramenta e justamente recebendo aqui a Vânia, que foi a pessoa que me encaminhou nesse caminho do autoconhecimento, de me conectar mesmo com a espiritualidade. Eu fiz um livro que chama O Caminho, Inspirando a Jornada Interna, onde eu trago esse meu processo inicial. E justamente no capítulo onde eu falo da minha conexão com a espiritualidade, eu começo falando de constelação. Então, o quanto a constelação foi importante nesse próximo passo. Ontem eu estava assistindo uma palestra do professor Hélio Couto, e ele falando dos degraus da humanidade e a questão do autoconhecimento totalmente atrelado à espiritualidade, e isso já é um passo para o próximo degrau, que ele chama de sexto degrau, que é realmente essa expansão de consciência, esse entendimento que nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, com o que nós queremos nos conectar? Também estou lembrando aqui agora da maratona de lives que o Robson Honorato, da Academia Guardiães Estelares, está fazendo, que ele também traz isso, né? Essa questão da multidimensionalidade e dessa questão com que eu quero me conectar. Então, a minha realidade é com que eu quero me conectar. Então, quando nós entendermos que nós somos esses co-criadores, nós conseguimos mudar a nossa realidade para abundância, para amor, para alegria, para união, para cooperação. Então, quanto mais conseguirmos bater nessa tecla, trazer isso para que a gente se desconecte de todo esse treinamento que nós sofremos por, sei lá, milhares de anos e possamos assumir esse ser divino que somos. Vou chamar aqui a Vânia para ela poder trazer um pouco mais sobre essa ferramenta, que é uma entre tantas que está aí para nos ajudar nesse entendimento. Arro! Arro, tudo bem, amada? Como tá? Gratidão pelo Emocionada convite. aqui! Falei pra você, onda do cachorro fala com o seu coração, porque a sua história é uma preciosidade. A coisa mais rica que você tem é a sua história. Então, guarda ela no coração. As novas fotos que você tem da sua família, da sua história, são as suas preciosidades. Então, você vai fazer um livro agora com as suas novas fotos, né? Tirar tipo as novas fotos, contar essas novas histórias. Bom, vamos aguardar um pouquinho também, porque eu entrei agora, acho que o pessoal da minha página também deve entrar, mas vai ser interessante, né? Falar sobre algo também que também foi a minha cura, né? Então acredito que quando a gente pode falar de algo que nos transformou, faz toda a diferença. Porque às vezes a gente pode, às vezes, falar, por exemplo, sobre um tema, trazer alguma coisa sobre autoconhecimento, mas que a gente não experienciou. Então eu também experiencio, né? É uma das minhas ferramentas, quando eu preciso me reconectar, eu falo que minha ancestralidade me convida. É uma roda que eles falam assim: oi, vem cá, vem tomar um café aqui com a gente, que a gente quer conversar com você. Eu falo, putz, grila, quando que vai acabar essa roda de conversa com os meus antepassados, né? Acredito que quando a gente está pronto para dar um passo, né? A gente é convidado, né? Então, quando a gente decide fazer uma constelação, é porque o sistema está pronto para evoluir. E a gente não é nem melhor ou pior do que eles, mas a gente é a continuidade dessa história. Então aquela árvore está podendo realmente prosperar, transcender, gerar novos frutos e fugir das repetições antigas, né? Infelizmente, os nossos antepassados, eles compraram,
né? Como diz o próprio Robson aí nas lives, eu vi que você citou ele. Os nossos antepassados compraram programas. Tem que casar, tem que ter filho, tem que trabalhar, porque naquela época era o que tinha. Como a gente também hoje deve estar fazendo várias coisas que os nossos descendentes não vão fazer mais. Isso é o processo evolutivo. Então, a gente que está aqui agora, presente, já sabe que a gente é o melhor da nossa ancestralidade. Se a gente conseguir se conectar com o melhor deles, a gente só pode dar certo, não dá para dar errado. A gente não veio aqui para dar errado, né? Tem aquilo que a gente não tem consciência. E hoje ferramenta para expandir a consciência não falta. E a constelação, ela também é esse lugar, né? De eu poder conhecer aquilo que estava no meu inconsciente. Tá fazendo um barulhinho no fundo? É do meu celular ou é do seu? Eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo tique, 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 mas eu acho que é do seu que eu tô escutando. Porque agora tem um microfoninho. Vê se você fecha e para. Parou. Tava vindo do seu. Que. Vai ter uma formiga na minha orelha. Porque meu ouvido é muito sensível. Então eu capto coisas assim que às vezes, tipo, ninguém tá escutando. Eu falo, gente, será que é só eu que tô escutando? Mas tava escutando. Eu falei, bom, vai que é uma nave nova que chegou aqui, né? Porque a gente nunca sabe nessa coisa multidimensional. Então, antes de eu falar de constelação, eu acho que eu vou trazer as palavras do ser, né, que trouxe isso, que é o Bert Hellinger. Eu acho que esse texto que ele deixou antes de ele morrer, né, o professor Bert Hellinger, eu acho que ele abriu uma caixa de Pandora, ele abriu uma grande caixa de Pandora, nem ele acho que sabia, de alguma forma, ou até sabia, não sei também, né, o que, que ele ia deixar de legado no mundo, né? Então, eu vejo que as constelações mudaram, elas estão mudando, porque a gente entra dentro de um campo. Esse campo tem uma inteligência, tem uma sabedoria e precisa de alguém para ler o campo. Então, o que que eu falo? Eu falo, sou tradutora de campo. Que campo? O campo ancestral. O que que eles vão falar? Você está aberto a escutar e a ler os movimentos. Para mim, que era do movimento, né, que já tenho essa coisa da facilidade de entender toda a linguagem corporal, com essa linguagem oculta dos gestos, dos movimentos, isso para mim foi um presente. Então, eu só praticamente elaborei melhor aquilo que eu via, que tem uma linguagem oculta no corpo, que o Bert Hellinger consegue de alguma forma trabalhar com o sentir, então o próprio campo se apresenta, então a gente sabe que a gente não herda só o DNA, o DNA biológico, mas a gente herda toda a história da família e aquelas dores que não puderam ser compartilhadas, se a gente está falando da lua cristal, né, que é a lua do compartilhar, eu até digo para os meus pacientes assim, né, tudo que a gente viveu e não pôde ser compartilhado, seja a tristeza, a alegria, a preocupação, que não pôde ser compartilhado, vai gerar um trauma. Então, até momentos de alegria, se a gente não tem com quem sorrir, com quem dividir, né? E a gente veio de uma sociedade totalmente egoísta, que assim, comer, até uma crença, não vou contar, não posso contar aquele projeto para o outro, porque o outro rouba, né? Nossa, olha como a gente desconfia do outro humano, a gente não confia no outro. E a gente vem de uma sociedade totalmente que desconfia de tudo. Então, o compartilhar, que é a casa 12 não chega na casa 12. Como é que vai transcender? Se a gente está falando também do sincronário aqui, que você faz muitas lives sobre o sincronário. Se a gente tem esse 13º degrau, então a gente chega no 12 para a gente chegar lá em cima e comemorar juntos. Né? Então a gente reúne no compartilhar. Então, até histórias felizes viram traumas. Imagina para uma criança, né? Quando ela ganha o brinquedo, ela quer brincar com outro. Automaticamente ela já quer mostrar: olha o que eu ganhei, olha, brinca comigo, brinca comigo. Então, é a mesma coisa para as nossas histórias. Então, a gente poder hoje, né, não contar mais as velhas histórias tristes. Eu peguei a sua fala, né, a gente poder escolher, inclusive, se lembrar também das alegrias. Porque você olhar a humanidade, roda num programa na minha velha história triste. E a constelação, ela te dá a oportunidade de você dar para sua criança uma nova foto. Eu falo assim, por que constelaria? Eu daria um resumo, uma síntese do dragão mesmo. Faz constelação se você quer ver uma nova foto da sua família. Porque tudo que contaram pra gente foi a partir de um olhar julgador, de um olhar da dor do outro. Então a gente às vezes não tem as nossas fotos novas. E a constelação te dá a possibilidade não só de você dar para sua criança uma nova foto. Eu falo que assim, para mim, Vânia, com toda a experiência que eu tenho das minhas 52 constelações,
né, feitas, né? Eu sou aquela pessoa que eu uso ela como terapia, uso ela como diálogo. Eu falo, quando eu começo a sentir que está faltando uma força no meu campo, eu me conecto com eles e falo, bom, posso sentar com vocês? Eu peço humildemente também para sentar à mesa com meus ancestrais, porque eles estão aqui. Não tem como ele falar que eu não. Vim da onde? Vim da chocadeira? Não, não veio da chocadeira. Você precisou de um útero, precisou de uma família terrena para receber receber o seu espírito aqui na Terra. Então, cada um tem a família que merece, cada um tem os saberes que precisa receber dentro para poder evoluir. Né? Então, por exemplo, essa história da criança que quer a família perfeita, não vai rolar. Você tem a família que você precisa para você transcender, inclusive, as dores dos seus antepassados. Então, só que a gente, ao mesmo tempo, precisa dar certo. Então, a gente não pode sair do nosso lugar. Então, o que acontece? A constelação, ela ajuda a gente a voltar para o nosso lugar, que é voltar para a vida, receber a vida. E quando eu vivo a minha vida no meu lugar, eu não tenho como não ser feliz, não tenho como não dar certo, mas aí acontece que a gente vem aí de toda a história e se emaranhou. E a constelação é uma ferramenta para desemaranhar esses nós sistêmicos, agradecer, reverenciar, ó, picar a mula e fazer tudo diferente e vai embora. E vai ser feliz, né? É isso que um pai e uma mãe quer. E eu tô falando desse lugar, porque eu também sou mãe, né? O ser humano é o único que prendeu os filhos que nem gaiolinha também, né? Com medo de perder, essas coisas todas que a gente tem aí no campo coletivo, né? Acaba não deixando crescer. Então, eu vou passar esse texto do Bert Hellinger, que eu acho que ele resume em tudo. Então, eu contei só um pouquinho dessa abertura do tema, que aí eu depois te passo a palavra para algumas perguntas. Se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa também sobre constelação, eu também estou aqui para isso, né? A gente está nessa lua do compartilhar, então sou o dragão cristal dessa onda, né, amada? Então, imagina, tô aqui assim, ó, no campo, ó. Tô tipo, que você sabe quando você chega no lugar que você fala assim, gente, eu nunca tive uma onda tão desperta, assim, 24 horas assim, ó. Fala assim, caraca, meu, que intensidade. Então, também vou pedir para que as pessoas coloquem realmente a mão no coração, respirem pela boca durante para que essa brisa dessas palavras de alguém que plasmou, de alguém que trouxe uma ferramenta de cura para a humanidade agora que está desesperada para soltar esses laços, né? E não sabe como, e aí não consegue pedir perdão para a mãe, para o avô, para aquele que morreu, não pode dar aquele abraço naquela avó porque não deu tempo. Putz, você tem essa oportunidade aqui agora de estar com todos eles aqui. Então, vou pedir para que todo mundo que está escutando essa live não seja só uma palestra, uma apresentação, mas seja uma conexão com seus ancestrais também. Estou bem emocionada. Então, vamos lá. Não sabia que ia ser prática, né, amiga? Putz, vou fazer uma constelação ao vivo mesmo. Então, é assim que vai. Então, quem está aqui, aproveita a experiência. Eu vou trazer as palavras do Bert Hellinger, porque eu acredito que com tanta experiência ele pôde deixar esse texto. Quem já fez já está conectado. Quem não fez é um convite. E eu vou ler as palavras dele. O professor Bert Hellinger, para quem não sabe, faleceu no dia 19/9/2019. Para quem não sabe, era uma lua. O alemão que já foi padre, ele era mão, tá? Só para vocês saberem, ele era mão. Então ele trabalhava com cura. O alemão foi padre, deixou o celibato e tornou-se psicoterapeuta e escritor. Tinha 93 anos. É conhecido mundialmente pela criação do método terapêutico Constelação Familiar. Ele deixou esse texto maravilhoso abaixo. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida te coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida te assusta e te assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama,
até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quanto forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com tapas e gritos, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestade para acordá-lo. A vida o humilha por quantas vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandezas, até que você pare de querer bens e a grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que você não precise nem de raízes, apenas desapareça nas formas que seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para que você tenha pressa, se apressa em aprender a viver. A vida te ridiculariza, até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair da vida e vá buscá-los. A vida te nega Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. Estou respirando a última frase. Respira um pouco, calma que eu vou terminar aqui. Tá forte o campo. Respirando, como diz o Robson. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia. Isso é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Bert Hellinger. Então, uma homenagem a esse ser que se colocou a serviço, né? Para deixar esse legado, para que algumas pessoas que sentem conexão com essa terapia possam servir. E eu falo que eu entro com tanta compaixão no campo de constelação, eu consigo usar meu amor incondicional, né? Tô nessa onda do cachorro. Então a constelação veio para mim como presente do divino, né? Porque eu consigo entrar no campo da constelação totalmente neutra. Totalmente neutra. É o lugar que eu me sinto plena para poder servir. Porque entrar, por exemplo, em histórias que todo mundo acha que é pesado, porque o outro matou, porque o outro deve ir preso, porque não sei o que, todo mundo foi criança um dia. Ninguém violenta ninguém porque simplesmente quer violentar, né? Às vezes foi uma criança que também não entendeu o mundo daquele jeito, não consegue transmutar aquela raiva, fica aquela raiva presa no campo. Quantos seres foram excluídos, né, dos sistemas familiares por não caber, e a gente não deve querer caber em nenhum lugar, a gente só deve ser a gente. Então, a gente está nessa busca de ser, né, de ser nós mesmos. E os sistemas familiares, de alguma forma, também nos moldaram, também nos deram. Se a gente está aqui hoje vivo, é porque alguém trocou nossa fralda, é porque alguém não deixou a gente morrer de fome. Tem alguém que a gente fala assim, ah, mas aquela mãe deu o filho embora. Gente, quando uma mãe consegue perceber que ela não vai conseguir cuidar de uma criança e ela consegue passar para uma outra que vai cuidar melhor que ela, as pessoas têm essa mania, né? Ah, porque deu embora, porque é desumana. Desumanos somos nós que julgamos as histórias sem saber absolutamente nada, não está no lugar do outro. A compaixão é o exercício de se colocar no lugar do outro. E eu exercito a minha compaixão através das constelações. Eu falo que a constelação é a minha manutenção do meu amor aqui na Terra, sabe? Manutenção do meu amor aqui na Terra. Quando eu entro na constelação, eu acredito puramente no amor e vejo todas as formas que ele pode se manifestar, né? E é isso, eu vejo, é assim, a minha experiência como psicoterapeuta, né? Como uma pessoa que entra num campo de guerra emocional, porque eu falo que a constelação é um campo de guerra emocional.
né? Pessoas que têm dores que não puderam ser vistas, não puderam ser acolhidas, não tiveram tempo para poder usar esse amor, talvez por medo, por tudo, e a constelação ela transborda, né? Então, mocinhos não são mansinhos, bandidos não são bandidos, todo mundo está buscando a mesma coisa. A gente está buscando se reconectar com a fonte do coração. E a constelação é esse lugar que te dá a possibilidade de você desentupir o cano, né? Naquela história que ficou presa ali, naquele cano, que a pessoa às vezes só tem aquela história, ela só tem aquela história, ela não tem outra coisa. E ela tá presa ali. Ela fala, gente, se eu soltar isso aqui agora, quem é que está vendo essa dor? Então, a constelação ela libera, né, esse fluxo que pode estar interrompido em algum estágio. Quantas pessoas passaram, né, antes da gente, os sacrifícios que alguns seres fizeram no campo para que a gente estivesse aqui. E a gente não honra as nossas histórias, né? A gente acaba não honrando tudo que a gente viveu é a nossa riqueza. A única riqueza de verdade que a gente tem é tudo que a gente viveu, viveu. E não tem certo e errado. Foi a história que você precisava para você dar aquele passo. E se está repetindo, é porque você não está vendo. O próprio Bert Hellinger falou: a vida vai te bater até você soltar tudo isso e poder olhar a partir de um olhar sistêmico. Então, a constelação te dá a possibilidade, inclusive, de você olhar para o mundo com uma visão de águia, né? De você não mais julgar. Eu falo que assim, quem passa por experiência de constelação, né, no familiar, começa a olhar o planeta, as outras pessoas, os 7 bilhões de seres que lidam diferentes com a situação. Se acontecesse uma coisa aqui agora, caísse o mundo aqui agora, eu vou lidar de um jeito, você vai lidar de outro, outro vai lidar de outro. Isso é espiritualidade na prática. Quem tá mais forte para ajudar aquele ali? Quem é que pode perdoar aquele? Quem é que pode levantar aquele que caiu? Mas tem um que ficou com medo e saiu correndo. Quem é que vai acolher aquele que saiu correndo? E esse é o papel dos nossos ancestrais mais sábios, aqueles que conseguiram chegar nesse lugar do amor incondicional. Todos nós temos na família sábios, nós temos pessoas que não conseguiram lidar com as emoções, teve gente que superou as emoções. Então, que a gente possa levar tudo isso, né, para nossa vida diária e saber que a gente não está sozinho. Então, a gente recebe também dos nossos ancestrais, né? Isso faz a sustentação, inclusive, das nossas relações de parceria, de amizade, de lealdade, né? Isso é uma constelação na vida prática. Então, eu não faço constelação para me livrar. As pessoas querem fazer isso, constelação para se livrar do problema. Não, você não faz constelação para se livrar do problema. Você faz constelação para você entrar no campo com o seu coração de criança, você receber, ir para o teu lugar, que é um lugar maravilhoso, ser filho, né? Um lugar de... Eu sou pequeno, eu vim depois, gente. E vão vir outros depois da gente, e assim por diante. A gente está numa roda, né? A gente está desenhando o mundo para os que vão vir. Com que tinta que eu vou pintar esse mundo que estou construindo? As constelações te dão um pincel novo, te dá uma tela nova para você pintar. Isso é a constelação. Então, eu fiz curas muito profundas. A minha história de constelação, a primeira história de constelação, eu falei, nem sei porque eu vou constelar, porque eu nem tenho família. Olha a minha arrogância. Tinha uma anemia muito profunda. Por quê? Porque eu estava totalmente desconectada das minhas raízes. Porque era uma criança revoltada, peguei a machadinha, comecei a cortar minha árvore, assim, ó. Aí minha família falou: ela vai derrubar essa árvore, essa sem vergonha. Não tem família? Vai fazer 52, 69, 200 mil constelações até plantar árvore de novo. Falei: arro, arro, arro. E conheci seres que nunca imaginei que eu pudesse me conectar, né? Me conectar muito além daquilo que eu pensava que era. Então, assim, hoje eu honro com tanto amor esse campo tão poderoso que me ajuda, inclusive, nas constelações, né? Quando eu entro no campo, eu digo, campo, estamos a serviço. Fale através. Eu deixo eles falarem também. Eu deixo eles expressarem a sabedoria deles através de mim. Então, quando eu entro numa constelação, eu abro o meu campo ancestral também para falar, para ensinar. Porque eu também tenho sábios da minha família, eu também tenho seres muito mais evoluídos até do que eu,
que me apoiam, que me ancoram, que me ajudam, que me dão a sustentação que eu preciso para estar na Terra. Então eu falo que para mim, eu falo assim, né, como a minha consteladora fala, ainda bem que eu me inscrevi nessa constelação. Quando alguém marca comigo, eu falo, ainda bem que eu também me inscrevi, porque é um aprendizado, é uma troca, é todo mundo que está envolvido, né, dentro do processo está participando. Inclusive, eu tô falando, nossa, eu já tive nesse lugar aí. Se eu já tive naquele lugar, eu vou ter compaixão. Tem histórias que eu falo, olha eu ali, como eu era também, olha como eu era desesperada, olha como eu era revoltada, olha como isso também toca meu coração. E tem lugar que eu dou uma revisada, e é tão bom a gente ver que a gente já teve ali também, que, nossa, olha aquele ser tá nesse lugar que eu estava também capotando. Então eu falo que para o constelador, né, que tem esse olhar, essa compaixão, ele pode estar ali, porque se ele entrar com o julgamento dele e deixar o julgamento do ego do outro entrar, não vai dar em nada. A pessoa, ah, eu entrei na constelação, não entendi nada, não gostei, é esquisito. E aí é isso que tá aí também por aí, tá bom? Então eu também já tô falando que eu preciso ser um curandeiro curado para entrar nesse lugar, porque senão eu também atiro no lugar que eu também não sei o que eu tô fazendo ali, porque eu preciso com o meu coração totalmente aberto. Então, o terapeuta controlador também não consegue constelar, porque eu preciso estar totalmente livre do controle, porque quem vai falar é o campo, não é a Vânia. A Vânia vai usar o conhecimento dela, vai usar o conhecimento dela, por todas as experiências dela, né? Com o conhecimento dela de terapias que ela tem, para ler. Eu estou traduzindo, né? E às vezes, óbvio que tragam palavras que às vezes não é, e aí eles me ajustam, e aí o outro sente, enfim. Por mais que a gente explicar a constelação aqui, é só fazendo a experiência, né, Simone? Então passa a palavra, amada, já falei a conta. A Mara está comentando aqui, constelar com você foi uma das melhores experiências da minha vida. Gratidão. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Essa moça, a Mari, é cachorro cristal, amada. Você não tem noção o que é constelar um cachorro cristal, tá bom? Porque eu faço Nossa, Kim. É, imagina. Só transborda, só chora, mulher. Tem que levar um rolo de papel higiênico. O que que eu faço para constelar? Levo um rolo de papel higiênico, muita água e só amor. E aí vamos. então, e você comentando, né? Eu participei, quando eu fui fazer as minhas constelações, tinham outras pessoas, e aí a gente começa a participar da constelação de outras pessoas e a gente começa a se ver ali também, né? Que é o que você fala, a gente também está constelando na constelação do outro, observar esses papéis que a gente está representando, e quanta coisa, quanta história linda que você vê que a pessoa, alguém às vezes está ali no sistema esperando um abraço, né? Esperando um colo. Tem cada história que assim, você fala, nossa, não é nada disso. Quanta história, assim, né? A pessoa chega ali com uma versão, hora que abre o campo, é outra completamente diferente. E assim, e realmente, né? Os fins das constelações, a hora que a coisa os canais se abriram, é muito amor, né? Então, é, tem histórias belíssimas, assim, é, e isso acaba motivando a gente a também querer se arrumar esse campo cada vez mais. E a questão, falando de campo, né? O quanto eu lembro uma vez que eu fui constelar, eu sou da onda encantada da estrela, e todo mundo era da onda encantada da estrela. Fui constelar um tema de viagem, todo mundo que estava lá, cada um também estava constelando a parte de viagem. Então, assim, tem essas coisas que o campo traz, que por afinidade, todo mundo está ali naquela mesma vibração. Então, fica um campo até maior de trabalho, de abordagem. Vou falar então sobre isso. Isso é bem importante, porque as pessoas falam assim: o que que eu posso constelar? Eu falo que assim, não é você que pede para constelar, é o seu campo que te convida. Essa já é a primeira coisa. É o teu campo que te convida. Você é convidado, que eu te falei. Se você tiver com o coração aberto e quer realmente se reconectar e quer resolver, é o campo que te convida. Seus ancestrais te convidam, falam: olha, estamos pronto, estamos pronto. A gente está aqui só esperando. A gente já está pronto para dar mais um passo. Então você é convidado. Se você é um buscador, né, que a gente chama os buscadores, né? A gente fala que constelação são para os corações buscadores. Buscadores do quê? Né? São as pessoas que estão prontas
Não é um caminho fácil dos buscadores, porque os buscadores têm um coração que tem condição de acolher todas as histórias. Então, o coração do buscador, ele é esse coração compassivo, né? Ele tem esse coração mais botita, né? Ele tem uma ira compassiva, ele consegue colocar limite, mas ele também consegue perdoar, ele consegue se colocar no lugar do outro, ele consegue deixar os seus caprichos de lado. O coração compassivo, ele vai falar. É esse campo que eu preciso do constelado, né? As pessoas têm mania, né, de falar assim: ah, eu fui assistir constelação, eu participei e fez a minha constelação. Não existe isso. Tudo tá no campo. Eu até brinco assim: se você assistir alguém matando alguém, você é testemunha. Você tá ali na cena. Então, tomar cuidado. Eu vejo as pessoas que me falam: ah, não, eu fui assistir uma constelação. Eu falo: cuidado, cuidado, você já tá com o campo aberto. Porque a partir do momento que eu tô na rua e eu vi alguém matar alguém, eu sou testemunha daquela cena. Como não, como eu só estava assistindo? Não. Você pode, inclusive, ter uma peça muito importante naquela situação. Então, tomar muito cuidado, que eu vejo que as pessoas vão participando de constelação, vai fazendo, que vai se enfiando aí porque acha legal, porque é curioso. Não faça a constelação por curiosidade. Faça a constelação quando você quer cura. Se você for assistir uma, já vai preparado, porque você vai ver coisas que têm a ver com você. Tudo que você viu tem a ver com você. Tudo que você viu tem a ver com você. Tipo assim, e quando eu representei alguém, então, mais intenso ainda, porque o maior presente de uma constelação é ser representante da história do outro. Porque você entra todo assim: ah, não é a minha história, né? Ah, você é a mãe da Simone? A mãe da Simone? Eu não sou a mãe da Simone. Quando você vê, a mãe da Simone faz tudo que você faz tudo que a sua mãe faz tudo que a sua avó faz. E o campo faz exatamente isso. Te coloca primeiro no lugar do outro, para você sentir, para depois você enxergar o seu umbigão. Isso que é maravilhoso. O campo te prepara para você, quando entrar na sua história, falar: então, lembra, você julgou a mãe? Agora você está no lugar da mãe. Você sentiu a dor da mãe da Simone? Olha, você sentiu a dor da mãe da Simone. Olha como é que é o lugar da tua mãe. Você fala: nossa, a mãe da Simone é igualzinha à minha mãe. Olha como dói a barriga dela. Olha como ela tá triste. Será que você vai pedir mesmo para constelar com a sua mãe? Você vai falar: não, sabe o que eu quero constelar? A minha arrogância. Olha como eu mudo o tema rápido. Porque agora eu fui pro lugar do outro. O campo sempre te coloca nesses lugares primeiro. O campo é maravilhoso. Ele não vai atender o seu ego. Ele vai colocar onde você precisa estar para você sentir primeiro, para depois você abrir o teu campo às vezes. A primeira constelação que eu fiz, Simone, tinham exatamente acho que 12 pessoas. Eu pedi para constelar, a primeira palavra que eu pedi para constelar foi vício. Minha consteladora não constelou nada. Constelou 11 pessoas, menos eu. Menos eu. Fiquei puta, óbvio, né? Fiquei puta. Falei: como assim? Paguei, quero constelar. Arrogante que não tinha família. Ainda não paguei, não constelei. Falei: puta. Representei todo mundo. Agora assim, escolhe alguém para ser sua avó. Era eu. Escolhe alguém para ser meu marido. Era eu. Eu saí zonza. Saí assim, ó. Né? Aí eu falei: gente, quando eu saí da constelação, tava vendo aqui, ó, no meu campo, aqui, arco-íris, assim. Eu falei: não, esse negócio é pra gente louca mesmo. Quando eu cheguei na minha casa, tudo tinha mudado. Tudo. Eu mandei uma mensagem para minha consteladora, eu falei: pode me matricular para a próxima. Nem sei quando você vai fazer, mas eu quero ir para a próxima. Meu olhar mudou para tudo. Meu olhar mudou para tudo, porque eu estava tão sozinha. Aquela criança no canto, emburrada. Eu falo que a minha primeira constelação era uma criança emburrada no canto, de bico. Não tem ninguém aqui. Meus ancestrais assim atrás de mim. Ah, é? Fica aí. Não tem problema não com seu bico, não. Deixa eu te colocar para você conhecer um pouquinho o que que é sistema. Você achou que você ia viajar para o planeta, que você não ia precisar, pegava a machadinha corta, vira uma fruta verde e vai dar certo. Não vai, não. Volta aqui que a gente vai te ensinar um monte de coisa. E para mim é uma escola. Eu falo que a constelação para mim ela é uma escola que é onde eu preciso, às vezes, acessar alguma informação. Então, eu tenho essa comunicação. Então, às vezes, eles me chamam, né? Vamos fazer uma. Vamos... Tá vendo essa história aí? Essa história aí tem a ver também com a gente aqui. E você tem esse coração, se abre para isso, porque você tem essa condição de deixar tudo fluir. Então, eu não falo que eu não constelo mais. Agora, eu vou para os meus conselhos, né? Com os meus anciões. Eu falo: e aí, vó? E aí, vô? O que que eu faço agora? Porque eu tô aqui no perrengue aqui.
Então eu abro esse diálogo com eles hoje, porque são seres que passaram por histórias iguais às que eu estou passando, mas têm uma sabedoria que eu posso receber como uma avó que dá aquele conselho às vezes para o neto, que fala, né, o vô já viu isso. Então eu vejo que a constelação me leva para um lugar lindo, que é a humildade. A humildade daqueles, né, os antigos preto velho, aquelas pessoas que já viveram muito, que já sabem. Falei, ih, minha filha, essa filha vai bater a cabeça ali, vai cair aqui, vai pingar ali. E aí eu só às vezes falo, vó, e aí, né? E esse colo de vó que às vezes a gente precisa, esse colo que a gente vai chorar às vezes no colo. Vai chorar em que colo de quem? Vai ficar vomitando no planeta os seus lixos? A gente precisa de colo. Então, a constelação te coloca no lugar de receber o abraço, de às vezes despedidas, a gente aprender sobre morte, sobre que o espírito não morre, que esses seres estão ali também, que também fazem parte. Você leva o melhor deles para a vida, né? Que eu falo, as suas histórias são só riqueza, não é dinheiro, não é luxo, é a sua história, né? Então eu honro assim com muito amor. Eu tô falando aqui com muita, até vou chorar, porque assim, gratidão que isso chegou na minha vida, gratidão que eu posso ajudar outros seres que pedem, né? Chega no meu campo os desesperados, né? Eu atendo os desesperados. Ai, meu Deus, quero matar minha mãe. Ai, meu Deus, eu tô não sei o quê. Eu falo, manda os desesperados, senta aqui. E a gente senta numa roda. A constelação é uma roda. É uma roda. O Bert Helling aprendeu isso dentro de uma tribo. Então, como você falou, é o campo que convida as pessoas. Então, vão estar as pessoas que você precisa. Aqueles campos estão todos prontos para evoluir junto. Então é um trabalho de muita cooperação, Niel. Para mim que estou no tom cristal, dessa onda do dragão, trabalhar com constelação, para mim é tipo assim, eu falo assim, gente, eu brinco, né? Eu parece que eu tô brincando. Eu sento ali e falo, deixa eu olhar com esses mortos aqui. Eita, como eu gosto desses mortinhos. Eu falo, gente, esse mortinho não tem nada que a gente fica, ai, porque morreu, vai puxar meu pé na cama. Às vezes ele quer dar uma palavra, que você falou, não deu tempo de despedir, não deu tempo de pegar um abraço. E você na constelação você sente, né? Você sente, você trabalha o sentir. Você volta a sentir as emoções. Você volta a representar, você volta naquela, você pega aquelas histórias e retransmuta, ressignifica, reescreve e para de contar. Porque a minha avó, porque meu avô era isso, meu pai era bêbado, meu, só julgando e malhando, tipo assim, não consegue honrar o ventre sagrado que te recebeu. E como diz o Bert Hellinger, quem não honra a mãe não tem sucesso na vida. Quem não honra o pai vai estar sempre fadado ao fracasso material, fracasso, porque assim, essa conexão nossa ancestral terrena é necessária, como a nossa conexão com a nossa família estelar. Então, assim, eu que faço duas constelações, né? Eu faço constelação estelar também, com os pleiadianos, pelo Tameana, pelo Puja, e faço a constelação. Então, eu falo assim, meu, constelação é tudo de bom para mim. Então, estou aqui agradecendo também você, aos seus antepassados aqui, que eu sei que eles também estão escutando aqui agora, por você ter entregado a sua história. Então, a gente escolhe um constelador que a gente vai entregar a nossa história, aquela história que está toda embolada, e esse constelador vai ajudar de alguma forma a que esses seres todos que estão no campo poderem se libertar também, porque a sua libertação é a libertação deles também, né? E esse é o lugar, esse é esse lugar. Mas eu preciso de um coração totalmente aberto. Você treina seu coração, você vai fazer constelação para você treinar seu coração. E seu coração precisa treinar, porque são relações. Relação mais complicada que a gente tem é a família. É fácil relacionar com amigo, com pessoa de fora que você gosta, mas todas as nossas relações externas estão nessa trindade sagrada, pai e mãe. A gente vai repetir o nosso pai e nossa mãe. Se eu me dou mal com a minha mãe, eu vou me dar mal com todas as mulheres da família. Se eu dou mal com meu pai, eu vou ter um relacionamento péssimo com os homens. Se falar em cura de sagrado masculino e feminino, mas você não honra, a primeira coisa é honrar. Quem não honra não merece ser digno de viver. Quem não honra não é digno de viver, porque está desonrando, inclusive, a própria vida que recebeu. Não tem como você pagar vida com vida. Tem você pagar a vida amando. A única jeito que você pode pagar a vida é usando o amor da vida. A vida é simplesmente como ela é, com todas essas histórias. Senão eu fico idealizando a família perfeita. A família perfeita é a que você tem, com todos os tropeços, com todas essas histórias todas,
essa soma também é você. Isso que o Bert Hellinger traz com tanta maestria, né? Ele fala que a gente acessa 9 gerações atrás. Eu já meio que estou num outro campo, né, de atuação. Eu vejo que a gente, que nem aqui, né, nos trabalhos que eu faço, eu consigo acessar, por exemplo, até mais gerações do que essas gerações que estão escritas, né, na literatura do próprio Bert Hellinger. Nossa, meus olhos estão coçando pra caramba, Simone, aqui. Calma que eu chorei, chorei, caiu maquiagem dentro do olho, né? Então, deixa eu tô aqui deixa eu pegar um paninho para limpar aqui, só para. Vou passar a palavra para você, só para eu limpar meus olhos que estão coçando. Assim que ela voltar, eu passo essa pergunta. Deixa seu nome. Você sempre entra aqui, Sincronizando 21. Eu vejo que você sempre participa aqui das lives. Deixa seu nome aqui também para a gente te conhecer. Tá sem áudio. Voltei. Pronto. Voltou. Tinha um Tem, paninho aqui. Pode perguntar. Tem perguntas? tem uma pergunta aí. Vânia, acessamos na constelação as nossas múltiplas personalidades também? Sim, eu tô num campo, né? Pelas minhas experiências e por toda esses 5 anos que eu tô muito intensa envolvida com isso, né? Fazendo isso. É difícil passar uma semana sem fazer alguma constelação. Às vezes eu não tenho nem agenda para fazer, porque eu também tento respeitar um pouco a questão do próprio sincronário. Eu também coloco as constelações dentro dessa ordem sincrônica, né? Então, quando eu percebo que as pessoas têm questões muito mais espirituais, eu coloco em quarta dimensão. Quando tem questões mais mentais, em terceira. Eu também trabalho junto com o sincronário, então eu também tento sentir uma energia cósmica que está mais apropriada para resolver. Então, eu integro, inclusive, a constelação familiar com a estelar. E eu tenho feito constelações, inclusive, apométricas, né? Às vezes tem pessoas que já. Tem gente que tem curas em outros campos, que às vezes me traz uma história, às vezes me traz uma informação que eu pendulo, que eu acesso para saber se eu vou abrir uma constelação familiar, se eu vou abrir uma estelar, se eu vou entrar em campos, por exemplo, multidimensionais, porque a constelação te dá acesso, né? Se você está entrando num campo que é multidimensional, você está acessando outras dimensões do tempo, você está entrando nessas outras conexões, você consegue pegar fractais seus. Eu já tenho feito constelações, inclusive apométricas, nesse sentido, de às vezes fractais seus também que estão aí perdidos, né? Porque a gente tem muitas histórias aí de muitas encarnações nossas, mas aí é uma questão, tipo assim, precisa ter esse cuidado na hora da avaliação, por isso que às vezes eu tenho uma forma diferente de fazer dos outros consteladores, eu sempre abro um diálogo antes, às vezes, eu peço para a pessoa me mandar um áudio, me contar um pouco, porque eu pego pela vibração da voz da pessoa, né? Eu não fico nas palavras dela, porque eu sei que a palavra dela está totalmente contaminada, às vezes, com julgamento, com eu acho, eu vi. E aí eu já entro naquele campo de leitura, e aí eu percebo o que ela precisa, né? Eu vou até contar uma história. Eu estava com uma moça no campo, que foi indicação de uma outra terapeuta, que também foi uma cliente minha, e ela falou: Olha, eu tô com uma questão aqui com uma pessoa que me parece coisas de outras vidas dela. E quando a gente entrou no campo, eu não falei isso para ela durante o trabalho, até porque, como ela já estava sugestionada a isso, primeiro eu abri o familiar para poder organizar o familiar. Então, eu fiz 3 constelações em uma. Primeiro, praticamente, eu fiz a familiar, essa apométrica, porque eu não preciso ficar explicando para a pessoa, eu só preciso entrar no campo. Depois é que o campo me informa. E aí eu fiz uma reconexão dela estelar, para ela poder seguir, inclusive, a jornada dela. Então, eu já estou fazendo constelação nesse nível, assim, tipo, abro a familiar, se tiver algum fractal dela, de alguma coisa kármica que está ali, a gente já também limpa, e depois eu faço a conexão dela já com o futuro dela, para ela poder deixar essas histórias para trás e seguir, né? E ficar mais firme do presente. Então, é o que eu falo, o campo ele vai orientando o constelador também. Se eu tô atenta à leitura, eu vejo que está tendo evolução no próprio sistema. Nem o Bert Hellinger, talvez, na época que ele estava vivo, ele imaginava, porque cada um tem um campo de evolução também. Então, meu sistema familiar, ele me permite também. Então, as minhas experiências espirituais que eu tenho nessa vida, eu invisto, né? Eu falo que eu me calibro também
em muitas terapias espirituais, então eu falo que as minhas constelações também são cirúrgicas, né? Eu também já fiz transplante, já deixei acontecer transplantes. Olha, acontecem coisas assim. Quantas histórias são quantas histórias diferentes? Então a gente tem que entrar com esse olhar. Eu preciso do coração do outro e eu uso esse amor universal, né? Esse amor que é um pouco além do amor humano, porque o amor humano ele é julgador, ele é controlador. Então eu entro com esse amor mesmo, incondicional, para poder trabalhar com o que está ali. Então eu sou uma tradutora de campo. Eu não faço nada além de traduzir o campo e dar espaço para que todos os seres que estão presentes, inclusive às vezes pessoas assim que estão fora do sistema há muito tempo, possam ser resgatadas. Então, praticamente eu chamo uma cura de resgate de alma, né? O que eu faço no nesse campo? Resgato almas. Tem muitas pessoas que foram excluídas, tiveram mortes de pessoas que, tipo, essa história também é bem interessante, eu vou contar rapidinho. Uma pessoa me pediu constelação a semana passada. No sistema dela, ela sonhava direto com medo de queda, de, tinha muito frio direto, era aversão ao frio. Quando eu abri o campo, tinham duas crianças que tinham se perderam, caíram no penhasco, morreram congeladas e estavam até aquele exato momento presas, pedindo ajuda. Então você vê que interessante, né? Graças a algumas histórias que ela me trouxe, a gente abriu para resgatar. Foi a coisa mais linda essa constelação. Imagina duas crianças perdidas, como acontecia antigamente. Tinha crianças que saíam, fugiam de casa, iam para aventuras e desapareciam. E aquela mãe que fica nutrindo, né? Ele vai voltar, era o suficiente, né? Então a esperança que essa moça tinha em tudo foi o que me fez ajudar a abrir esse campo. Então, quantos seres foram embora que estão excluídos? E normalmente os buscadores estão muito identificados com os excluídos. É muito interessante, porque a exclusão fica faltando, né, uma perna na árvore. Então a gente está nesse momento da transição planetária resgatando os seres assim super aventureiros que estavam sempre indo em busca de algo além da família, que não puderam viver, muitos morreram nessas buscas. A gente brinca, né? Muita gente que mora no Brasil aqui é descendente de imigrantes, de europeus, sei lá, de todas as nações aí. A gente tem, às vezes, 25% da nossa família de outra origem, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha forma de saber se chegou vivo, não. Quantas vezes a gente entrou em constelação, teve naufrágio, aquelas pessoas, né, estavam ali. Você não sabe se chegou bem, se chegou vivo, se mataram, o que aconteceu. Imagina para você hoje, se você, sei lá, tivesse um filho, ele viaja e você nunca mais sabe dele. Não tem jeito, esse ser fica no campo. E se ele morre e não tem ninguém nem para poder se despedir, aquela despedida ela fica retida no campo. Os lutos ficam retidos no campo. Às vezes tem uma tristeza no teu campo tão profunda, porque é um abraço que está faltando de despedida, né? Isso aconteceu em todas as famílias, gente. E às vezes a gente quer acessar isso de outras formas, não. A gente tem que dar espaço para essa emoção mesmo que está no campo vazar. E a gente se libertar desses padrões. Porque senão você fica com medo de perder, você fica com medo de despedir, você fica com medo de terminar. Às vezes aquele medo de morrer nem é seu. É o campo que está gritando, né? Chamando alguém ali que teve medo de morrer. Teve alguém que teve muito medo de morrer. Porque estava sozinho, não tive ninguém para testemunhar, nem minha morte, né? Até a morte precisa ser testemunhada de alguma forma. Dizem que os suicidas escrevem uma carta antes, até para poder deixar pistas sobre. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos julgamentos, né? Ah, ele se matou. Ah, ele era fraco. Ah, ele era depressivo. Ah, ele era isso. Você sabe? Você sabe da história dele? Não, então fica quieto. Entra no campo para você ver aquele ser, o caminho que ele escolheu. Ele fez escolhas equivocadas muitas vezes. Nós não fazemos escolhas equivocadas? Fazemos muitas escolhas equivocadas. Esse é o campo, né? Esse é o campo. Então é isso, Simone. Eu tenho muito amor para falar sobre isso. Deixar que eu vou fazer 5 horas de live, mas eu convido as pessoas a constelar. E uma coisa que eu gostaria que você abordasse, a questão desse cuidado, né? Não só a questão que você falou já da curiosidade, quanto a forma como você escolhe tema, como você escolhe um constelador. É o que eu falei, eu fiz 21 constelações, fiz todas com a Vânia, confio, sei da qualidade do trabalho dela. A minha última constelação parecia uma coisa, estava ali mostrando uma coisa,
E se a Vânia não tivesse uma intuição ali forte, essa coisa da leitura do que, além do que está sendo mostrado ali no movimento, seria mexido errado. Então, foi assim, uma constelação que me deu até um frio na barriga, porque ela era leve e ao mesmo tempo ali parecia uma coisa e era completamente outra que precisou ser resolvido fora do campo da constelação. Então, assim, quantos detalhes são importantes e que é preciso alertar tanto para o constelado quanto para o constelador. E até também estou lembrando aqui de uma constelação que eu participei de uma menina que foi abrir uma coisa e voltou uma constelação antiga que ela tinha feito porque a consteladora não finalizou. Então, aquela questão do tempo, não tem tempo, não tem quantas gerações, é até achar a origem. Não tem que ter medo, porque às vezes tem tem campos mais delicados e sem julgamento, né? Então, a importância de falar disso. Boa pergunta, Simone. Essa coisa todo mundo fala, mas o que que eu constelo? Eu não posso que as pessoas me contem muita história, porque normalmente ela vem contaminada com o seu julgamento, o seu julgamento contamina o campo. Eu preciso que você me traga uma dor verdadeira de agora. Então, qual que é a dor verdadeira de agora? A relação da raiva que eu tenho com a minha mãe. Porque eu posso querer constelar minha mãe, mas eu tenho. Mãe é uma coisa que você constela 500 coisas com a mãe. Tem gente que fala pra mim assim, já constelei minha mãe, tá resolvido. Tem gente que faz uma constelação de mãe e acha que resolveu com a mãe. Eu falo, doce ilusão, né? Essa é mais uma vez o ego, que quer se livrar da mãe, né? Como se a gente pudesse pegar e falar assim, não, gente, não tenho mãe, tá? Eu me basto aqui sozinho nesse planeta, tá bom? Fica tranquilo. Ok, você precisa crescer, evoluir, cuidar de si, mas você tem uma raiz, não tem como. Eu preciso de uma senha do Wi-Fi. Você imagina que a constelação tem todas as palavras e todas as dores. Tem que tomar cuidado do território, que ele fala que é um território minado. Imagina que você tem um quebra-cabeça com 5 milhões de peças. Eu tenho que saber por onde eu ando e que peça que eu abro. Então eu preciso, às vezes, uma palavra. A palavra é sua senha de Wi-Fi. Qual é a senha do Wi-Fi? A senha é essa. É essa. Isso está me pegando. E eu tenho que falar a partir de mim. Eu quero constelar a minha relação com a minha mãe. Eu não quero entrar para atender porque a minha mãe e meu pai não se dão bem. Isso não é problema seu, é do seu pai e da sua mãe. Então eu falo que eu já dou as vassouradas no tema. Porque se você não tiver a senha correta, eu vou abrir errado. E tem constelador que às vezes não sei o que acontece, porque tem gente que às vezes faz o curso, mas nunca constelou a sua própria história. Eu já peguei várias constelações assim, de constelador que abre o campo, deixa aberto, né? Você não vai ter o todo, você nunca vai ter o todo, você vai ter partes dessa história. Mas assim, é importante a gente abrir a sala, ver se está todo mundo bem, né? Se eu abro a constelação, por exemplo, vamos supor que seu avô matou alguém. Seu avô matou alguém. Aqui, quando eu abro a relação do seu avô, se você tem alguma coisa ali, aquele morto do outro sistema tá na sua sala também. Aí eu falo, tá, obrigada, viu, seu avô, e largo aquele morto ali. Aquele morto vai ficar onde? Divagando no teu campo? Quantas eu pego gente que tá perturbada porque não. Tipo assim, o morto é do outro sistema, eu vou lá cortar com o morto do outro sistema, entender, pedir para que o outro sistema venha resgatar, que eu preciso deixar aquela sala limpa. Do mesmo jeito que eu entrei, eu preciso deixar essa sala limpa. Então, às vezes, eu pego gente que está perturbada que fez constelação. Eu não quero mais fazer, porque eu tive uma experiência horrorosa. Depois, teve uma moça que me falou que depois que ela fez a constelação, ela bateu o carro de frente. Ela falou, eu fiquei tão traumatizada de fazer, saí tão perturbada da constelação, que assim que eu saí, eu peguei meu carro loucamente e bati de frente com uma outra pessoa. E isso eu falo do cuidado. É uma história. Tem outros seres ali no campo que muitas vezes a gente não sabe quem são essas pessoas que estão ali. Às vezes eu abro constelação, por exemplo, que teve um assassinato, tribos inteiras foram assassinadas. Às vezes você vai ali, às vezes a gente percebe que tem, sei lá, 300, 400 pessoas mortas ali. Quanto eu já abri constelação de coisas assim, de fuzilamento, Segunda Guerra Mundial, já abri constelação de Segunda Guerra Mundial. Você não sabe quantas pessoas mortas tinham no campo. Teve que fazer um ritual, né? Deixar o campo trabalhar, enterrar aqueles mortos, fazer todo o final do processo. Então imagina, se eu não tenho esses cuidados. Eu tenho que entrar ali, eu tenho que entrar neutra. Eu não sei o que eu vou encontrar. Por isso que eu falo assim, constelação ela me deixa num lugar maravilhoso, da neutralidade, mas ao mesmo tempo
de estar flexível. Ela flexibiliza a minha humanidade. Eu me sinto humana, porque ali eu preciso da minha humanidade para trabalhar. Não tenho como eu trabalhar, porque eu vou ter que estar no lugar de todo mundo ali, né? Para poder fazer isso. Então, a palavra que você pede não é a palavra que acontece. Às vezes você pede para constelar, queria assim, minha relação amorosa. O campo vai trazer o que você precisa para ver sobre essa relação amorosa. Mas eu constelei relação amorosa, mas apareceu a minha mãe e meu pai, apareceu meu avô. Gente, é o que precisa para resolver essa relação amorosa. Porque o ego, ele fala assim, não, eu fui constelar a relação amorosa, mas apareceu isso. Que foi o que aconteceu com a sua, né? Você pediu uma coisa, apareceu flores e beijos, de repente, atrás dessas flores e beijos tinha uma coisa que você tinha aprendido uma pessoa no teu campo. Por posse, pelo teu ego. Aí eu fui lá no teu ego, dei 2 nocaute nele, ele soltou, né? Ui, graças a Deus. E é isso. Essa é a constelação. Então, por exemplo, não tem fim de Hollywood em constelação. Eu não faço constelação para poder ver coisas maravilhosas. Eu abro constelação para ver o que eu preciso. E o cuidado de constelação, que é o cuidado mais precioso. Eu abri o campo, eu tenho uma história nova. Uma história que tá assim, ó. A alma, ela tá um passo à frente do ego. Graças a Deus, arrou. Então, é a sua alma que transita na constelação. Então, eu lido com a tua alma. Eu deixo o teu ego sentado lá fora. Você mesmo já viu constelação, que eu ponho a pessoa e falo, ó, vou fechar tua constelação aqui agora. Se você morrer hoje, não tem ninguém para te tirar daqui. Já falo isso várias vezes para as pessoas. Não quero teu ego dando opinião aqui. Você põe teu ego sentado aí, fica quieto, senta a Cláudia na constelação. A constelação, inclusive, é um exercício para o teu ego ficar sentado quieto assistindo. Porque ele criou um monte de versão oficial. Ele tem versões oficiais sobre. Não, minha mãe, imagina. Minha mãe é isso aqui. Eu não quero saber sua opinião sobre a sua mãe. Eu quero saber se você está preparado para curar a sua relação com a sua mãe. Eu quero saber se você quer contar uma nova história com a sua mãe. Eu quero saber se você está preparado para deitar no colo da sua mãe. E aí o trabalho da constelação começa depois da constelação. Porque agora eu vou ter que baixar meu facho, eu vou ter que pedir o colo da minha mãe, eu vou ter que mudar essas histórias, porque eu contei para todo mundo que a minha mãe era isso. A constelação você só abre o trabalho, depois você trabalha na vida no dia a dia. Até você construir o que a constelação te mostrou. Porque a pessoa faz constelação e acha que pode voltar para a vida. Não pode voltar para a vida. Então, o cuidado e o trabalho. Tem um cuidado e tem trabalho. E eu trabalho dentro desse campo, inclusive orientando os espíritos que estão ali, né? Porque é tudo mal educado, esses espíritos que estão ali, né? Os mal criados da vida. Então, eu também me sinto, né? Eu faço trabalho psicoterapêutico também dentro. Então, tem um trabalho de orientação, de doutrinação ali dentro do campo, porque são pessoas que estavam ignorantes. Então, esse campo da ignorância é um campo terrível, porque por ignorância, por não ter conhecimento sobre mim mesmo, aquela época as pessoas não tinham conhecimento sobre si, tinha algumas pessoas que sim, mas outras que não, que acreditaram, que deixaram o inconsciente operar a vida, né? Então, tudo que está inconsciente você acredita que é destino. Todo mundo na minha família é pobre mesmo, né? Então esse é o destino, ser pobre. Não, não é o destino ser pobre. É uma inconsciência ser pobre, entende? Tudo é uma inconsciência. Então eu entro no campo da inconsciência, eu entro no campo da ignorância, eu entro no campo desse lugar. E quando você faz isso, você fala assim, ah, ah, eu quero que você saia da constelação com essa cara assim, de pato mesmo. Porque essa cara de pato é o que vai curar depois você. Porque você vai sair daquele lugar extremamente rígido e inflexível do coração, porque você tem uma certeza. O seu ego tem certeza de tudo. E a constelação, ela vai quebrar todas as suas certezas, todas as definições. E aí é que começa o trabalho, porque eu vou ter que recontar a minha história. De que forma? Plasmando a nova foto. Todo dia. Todo dia plasmando a nova foto. Então não é a constelação que você pede, é a constelação que precisa para você curar. A tua palavra é a senha do Wi-Fi. Ponto. É a senha do Wi-Fi. O resto, deixa que o campo tem sabedoria. Você querer mexer com quase 5.000 pessoas que vieram antes de você e você achar que você é a última bolacha do pacote, que complicado, né? Que complicado. Que complicado. Você é a soma desse todo. Essas emoções estão todas no teu campo. Você pode se conectar a elas ou não. Você pode aprender com elas ou não, é uma escolha. Então, esse é o lugar, gente. Então, assim, a pessoa assim, o que é constelação? Você acha que vai ali e que você está entrando num campo, tem que entrar com amor.
com respeito, com honra. Esse é o lugar. Eu não sei se os consteladores hoje têm essa consciência, né? Porque eu preciso entrar num campo que é muito maior do que meu ecossistema. É muito maior. Você fala, nossa, aqui eu sou pequeno. Então, se você quer ser a fruta da árvore e continuar, né? E ser a semente, a gente está falando que vai entrar o ano da semente no sincronário. Se eu quero ser uma nova semente e eu quero prosperar e que a minha árvore ela seja formosa, estrondosa e que eu também gere novos frutos, eu preciso honrar da onde eu vim. Imagina quantas almas estão esperando uma oportunidade para encarnar aqui na Terra. Como diz a Lu, vento cósmico, é disputado a tapa esse corpinho que a gente está aqui. Quantas almas foram embora ignorantes e estão esperando uma oportunidade, às vezes, para dar um abraço, né? Para, às vezes, de um ventre, para poder viver mais, às vezes, 20, 30 dias ali dentro da barriga da mãe, para poder, às vezes, ressignificar, inclusive, a sua gestação. Então, às vezes, os abortos não são abortos, a gente começa a entender a espiritualidade, né? O campo espiritual, como é que essa orquestra toca. E para que a gente possa fazer a nossa ascensão, né? Mas eu preciso me libertar das histórias do passado para poder entrar no meu caminho de ascensão. Porque se eu não honro minhas raízes, não me conecto às minhas raízes, como é que eu faço a ascensão? Fico desossado, como diz a Warani, que ela entrou até nessa live aqui. E o que a gente mais vê é trabalhadores da luz desossados. Porque, tipo assim, ai, porque eu amo, ama, xingando a sua mãe? Você ama mesmo xingando a sua mãe? O seu primeiro contato com o seu profundo feminino ali, das suas raízes femininas, desonrando a sua mãe, você é um trabalhador da luz, é o curandeiro curado. Respira, respira essa informação. Aí eu sou o curador ferido. Então, quando entrar no campo, eu vou entrar no campo do julgamento, porque as minhas feridas não estão curadas. Como é que eu posso levar alguém para um lugar que eu não ressignifiquei em mim? Eu só posso levar alguém no lugar que eu já estive. Então, assim, existe a constelação e o constelador. Porque as pessoas falam, ai, constelação é ruim. Eu falo, com quem você constelou? Quem é o ser humano que entrou no teu campo? Qual a leitura que ele fez? Qual a leitura que ele fez? Para você estar tão revoltado assim ainda. Eu entro para ficar melhor, eu não entro para ficar pior, para ficar mais revoltado? Não faz sentido para mim. Entende? Então, eu entro para me melhorar, eu entro para me curar, eu entro para soltar. O próprio texto do Best Hellick já resumiu tudo isso. Isso tudo que eu li que ele deixou é a constelação. Soltar os caprichos, soltar as birras. E a maior parte das constelações, as pessoas que entram estão na birra. Criança birrenta, criança ferida, criança inflacionada. Inflacionada é que o ego está maior que tudo. Ou então aquela criança reprimida, ou aquela criança. E eu estou na vítima e no agressor. Então você vai para calibrar, para deixar o teu ego do tamanho dele e acender a sua alma. É isso, amada. Esse é o resumo de constelação. Acho que convite está convidado, né? Sim. É, e a questão da responsabilidade, porque a hora que eu vejo, eu estou consciente e agora a responsabilidade do movimento é meu, não é porque eu fui lá e vi que está curado. Eu tenho que movimentar de acordo com o que eu vi. Então, Cryon fala que a humanidade tem o medo da ascensão, né? Então, esse medo de largar a zona de conforto, o medo de fazer diferente, o medo de soltar. Então, não é só fazer os processos, é botar na prática as orientações que você colheu, independente da ferramenta. É É isso. isso. É isso. A gente acho que já resumiu, já está bem explicadinho aqui para as pessoas que falam assim: ah, eu tenho medo. Gente, com certeza, o que você precisa para constelar? Não precisa fazer nenhum curso. Ah, mas eu vou interpretar alguém, não precisa de curso de teatro, não precisa de nada. Então a gente vai usar o palco da vida. E no palco da vida não tem ensaio. O palco da vida não tem ensaio. Ele é no espontâneo. Você vai aprender sobre espontaneidade, sobre a verdade que está no campo. Vai olhar com um olhar de águia para você poder ver todas as histórias e falar: ah, aquele A, né? Ah, agora eu entendi. E o campo, ele vai te mostrar tudo que você precisa para poder mudar o seu olhar. Então eu falo que o olhar sistêmico, ele é o olhar da nova era. Ele é o olhar da nova era. Então a constelação também é um treino para esse olhar, porque eu vou olhar a posição do outro, por que o outro fez aquilo, que realidade ele estava vivendo naquela hora, que a gente mesmo aqui agora. Por mais que eu tenha esse conhecimento, por mais que eu esteja estudando sincronário,
A minha mãe sabe mais sobre vida do que eu, entende? E isso é um lugar que a sua mãe pode ser analfabeta, sua mãe pode estar com Alzheimer, pode estar na cama. A sua mãe não é o seu bebê, ela é a sua mãe. Ela é sua mãe. E as pessoas, eu tô cuidando. Filhos que cuidam dos pais tiram a dignidade dos pais. E filho é arrogante demais. Ô lugarzinho arrogante, porque eu quero, porque eu sei mais que a minha mãe. Você pode ser PhD, querido. Você pode ser o que você for. Se você não honrar o ventre que você veio, você não, como eu falei, não merece estar na vida. Porque eu tomo a vida, né? Eu recebo a vida, né? Eu pulso a vida. Você passou por 9 úteros antes de você estar aqui, consciente ou inconsciente. E a criança, até os 7 anos, ela lê esse campo, né? Porque até 7 anos a alma da criança tá ali e o ego tá aprendendo tudo com o campo, né? Aí você fala assim, como é que eu herdei tudo isso? Assistindo. Você, aos 7 anos, o seu ego é um espectador do campo. A criança vê coisas, sente coisas, né? É isso, essa é o campo de aprendizado. Você aprendeu com o campo até os 7 anos. Como é que você vai falar que você não sabe nada sobre o campo? Por que você vai ter medo do campo? O campo é o que a criança sente. A criança é só o sentir do campo. Então você leva de volta e para esse sentir. Eu não sinto nada. Então faz uma constelação que você vai sentir tudo. Tem gente que fala assim para mim: eu não sou de chorar, não. Aí sai na constelação assim, ó, os olhos tá assim, ó, tipo assim, ó, enchendo assim, depois faz um piscinão de ramos assim, ó. E aí você abraça esse choro. Então eu vejo homens, né, que às vezes os homens são os mais rígidos para fazer constelação, porque eles acham que não preciso. Tá resolvido. Quando entra em constelação, tem homem que chora do primeiro ao último dia. E é isso que é lindo, porque ele é um lugar que você leva a pata que manca. Você não leva as suas histórias felizes, você leva as suas patas que mancam. Então ela é tecida, né, quando ela é feita coletiva, por todas essas almas que estão. Só que agora na pandemia eu tenho feito elas mais individuais, porque realmente colocar numa sala de Zoom, com essas instabilidades da internet, é mais complicado. E a gente está atendendo gente do Brasil todo, eu estou fazendo constelação de gente fora do Brasil, gente da Austrália. Vou fazer uma agora internacional de uma. Tenho uma tradutora agora do campo. Falo, tá bom, me mande almas de todo lugar do mundo, porque estamos falando do coração, e o coração tem uma linguagem única. São as nossas emoções, são a linguagem única. Não importa a língua que você fala, importa que você tem uma ferida ali, vai ter que lavar esse coração e voltar com o coração limpo. E se você não tiver limpado essas raízes, a sua árvore vai ficar podre e vai cair. E você não vai virar semente nenhuma. Vai virar uma semente verde e não vai germinar nada, né? E é isso. Então, estamos aqui no campo a serviço. Quem quiser fazer, amiga, pode marcar, mandar no direct aí nunca, nossa, voltaram com tudo as constelações. Eu tô fazendo agora, voltaram forte, as pessoas estão realmente querendo resolver isso e os campos agora tá muito incrível. Eles estão libertando mais rápido, sabe assim? Antigamente a gente fazia 4, 5, às vezes demorava. As constelações estão um flash de luz, assim. Às vezes você sabe, eu ficava 5 horas com uma pessoa. Hoje elas estão em torno de 1 hora, 2 horas. Às vezes eu fico ali mais tempo, porque eu gosto de orientar a pessoa. Mas ela tem sido rápida, assim. E as pessoas não estão precisando fazer muitas, né? Tá sendo mais quântico mesmo. Tá sendo mais quântica. Essas são as constelações de agora. Elas vão mudando, né? Ainda mais agora com esse monte de desencarne de gente do Covid-19, eu percebo que o campo de amor mesmo coletivo e esse campo de amor universal está ajudando mais rápido as pessoas que já têm um pouquinho de consciência. Então, está sendo muito incrível, assim. A Cibele tem me ajudado também a fazer, porque eu sempre pego alguém para me ajudar a traduzir o campo mais neutro, né? Porque às vezes a pessoa nunca fez. Então, eu também tenho feito com a Cibele tem me ajudado. A Cibele foi até lindo, porque ela falou assim, Van, me sinto servindo o outro quando eu tô no campo, assim, eu tô recebendo para te ajudar e ainda tô recebendo esse presente do universo para ressignificar todas as minhas histórias. Então, ela também está muito entregue. Eu preciso de espíritos que estejam totalmente entregues, assim, sem julgamento e interpretar alguns seres que realmente estão ali da densidade. Precisa de muito também auto-amor e autocompaixão, né? Então, é dentro desse lugar que eu trabalho. E eu estou abertíssima que essa pandemia aqui, a quantidade de pessoas que querem realmente transcender e resolver e libertar suas raízes, limpar essas raízes, honrar o tempo, ela fala assim, gente, eu não tinha essa consciência. Arrou. Não se culpe, só se perdoe, bora. E vamos constelar. É isso aí. Tô aqui para isso. Nasci aqui para isso. E ainda maravilhoso nesse período de tormenta, que vai até aí 24 de julho.
o campo está mais favorecido ainda para a gente chegar limpo para semear aí no próximo ano. Simone, olha que interessante. A gente está hoje no tom 12. 12 pessoas ficaram aqui com a gente, assim, ó. 12 almas ancorando esse novo humano que precisa, inclusive, liberar todas as inflexibilidades emocionais, esses corações congelados desses humanos que, tipo, não preciso, né? Porque eu sou minha mãe é analfabeta, eu sou. Não, você não é, querido. Respira, porque no coração humano não tem ninguém melhor ou pior que o outro. A gente precisa realmente acertar, né? É uma triangulação que não é tanto linear, né? Ela tem a questão da ordem, ela traz um sentido de ordem para a nossa vida. A constelação traz exatamente o espelho dessa onda, sentido de ordem, né? Então, eu falo que eu estou na onda certa, né? Trabalho com o coração, trabalho com as medicinas do coração, tudo que é medicina do coração está nessa onda encantada de agora. Essa conexão estar a serviço do humano, então eu também estou a serviço do humano, dessa humanidade, de trazer essa humanidade de volta, trazer esse lugar da vida com tudo que ela tem, com a potência dela, se libertar inclusive dessas histórias e poder ver as distorções, né? Porque o espelho dessa onda encantada fala das distorções. Então, quantas distorções o nosso ego criou para poder se manter vivo? E de novo, né? É o que sabia na época, porque o ego ele entra para te proteger. Então a gente começa a conhecer, eu entro na constelação para ver o ego de todo mundo e ali a gente educar todas as almas que estão ali às vezes prendendo uma história e tá prendendo todo mundo. Então é muito incrível nessa onda encantada você também ter me convidado para falar de um tema que eu amo tanto, que eu tanto me curei também através dele, continuo me curando, continuo me libertando ainda é, dessas coisas que a minha criança ainda às vezes está ali, naquelas às vezes uma insegurança que bate, um colo que preciso, um choro que às vezes eu quero chorar mesmo para quem vai acolher sem julgar meu choro, porque também é o choro deles. Então às vezes eu choro aqui, eu dou espaço inclusive para eu chorar, para meus ancestrais possam chorar por mim, aqueles choros que eles não puderam chorar. Eu tenho essa consciência hoje, então eu me permito. Tem constelação que eu falo, ainda bem que eu me inscrevi, eu choro junto com o constelado. Oh, gente, é uma alegria. E depois a gente vai para a vida. Depois a gente vai para a vida, para esse vidão maravilhoso. E é isso. Gratidão, viu, Simone? Essas 12 pessoas Ah, eu que também que estiveram agradeço. aqui com a gente, sustentando esse campo, deixando essa informação também. Agradecer, honrar o Bert Hellinger, que também nos ajudou muito, né, Simone? Porque foi graças a alguém ter trazido isso, descido desse download, né, com essa informação, que deixou para nós, inclusive, trabalho, deixou serviço, deixou uma oportunidade, deixou um portal aberto para que a gente agora pudesse acessar, inclusive, essa parte multi que a gente tem dentro da gente, desse universo que está dentro da gente poder ser a gente. Eu faço constelação para as novas fotos e para que eu possa ser eu novamente, para que eu possa ser a minha própria essência. É isso. Gratidão, amada. Muito Ah, obrigada pelas suas eu que histórias. agradeço. Honro a sua vida dos seus ancestrais que também me permitiram entrar no seu campo, né? E ver você aqui na internet hoje, você escreveu o teu livro, vejo você caminhando com as suas próprias pernas, vejo você mais feliz, você uma filha melhor, uma humana melhor, né? Pronta para servir, porque isso também agora também faz parte da sua história, também ajudar a escrever essa paginazinha assim, né? Porque essa troca é uma troca. A gente só vai levar nossas histórias transformadas, né? É isso aí. Arro, Eu amada. também, Arro. também te honro, te agradeço. Toda live eu sempre cito você. Todo mundo já que acompanha aqui já sabe bem dessas histórias. E honro, que maravilha que eu fui lá fazer uma faculdade de educação física. Quem disse que dentro da faculdade de educação física eu fui tragada aí para me conectar com essa minha essência, com a minha ancestralidade, também não honrava. Acho que eu também estava com a machadinha ali, querendo derrubar a árvore, e eles falaram, não, não. Depois eu vi o quanto a minha árvore é forte, eles, acho que era
tava ali com a machadinha na árvore meio metálica até, né? Então, Buscadores, Simone, buscadores são pistoleiros. Sabe que é pistoleiro? Tem ego pistoleiro. Sabe que eu falo que assim, todo buscador tem um ego pistoleiro. Sabe que o pistoleiro tem uma machadinha, tem uma faca, tem tudo na mão. Os egos das pessoas que são buscadores são muito fortes, porque acha que consegue tudo sozinho, mas ao mesmo tempo tem uma potência mesmo, né, de liderança, não de uma liderança é, controladora, né? controladora, não, daquela liderança que ajuda a abrir caminhos para outros e ajuda as pessoas ali a se organizarem daquilo que ele abre, né? Então ele só abre um caminho, tanto que ele está abrindo os caminhos das constelações, né? Ele é aquele que dá passagem. Então tenta entender o buscador nesse lugar também, né? Aquele que é o guerreiro que abre o novo, né? Mas o novo porque os ancestrais autorizaram, entende? Os ancestrais que te autorizaram. Então você tem o espírito mesmo que revolucionário, aquele que quer visionário. Então o seu espírito é aquele que está vendo além, mas os ancestrais te autorizaram. Então a gente fala que o buscador ele foi escolhido pelo sistema para encarnar, inclusive. São seres que encarnam em sistemas que estão muito ultrapassados, né? Que não querem mais repetir o padrão. Então a rebeldia dos ancestrais, os sonhos não vividos se revelam no coração desses buscadores. Né? Então, o buscador ele é escolhido pelo sistema. Então, ele vai passar sempre por estradas um pouco mais tortuosas, assim, para poder abrir os caminhos. Mas os ancestrais estão atrás, guiando, né, espiritualmente falando. Então, é esse lugar de muita honra que a gente precisa ter, né? Que bom que você foi a buscadora do seu sistema. Eu adoro os buscadores. Vocês estão revoltados, tem machadinha, tem pistola, tem teorias. Então, eu tenho que abaixar a rebelião do ego primeiro do É. buscador para depois então eu vassoro mesmo. Tem problema de vassourar os egos do povo que entra na USP. Eu falo, gente, é uma delícia brincar, sabe? É uma brincadeira. Depois as pessoas entendem, recebem isso e levam isso como uma lição assim de vida. Então eu adoro fazer isso, eu tenho uma paixão por fazer isso, faço isso brincando, né? Que é essa onda encantada fala. O desafio é você achar algo no seu coração que você faça leve, brincando, e que você possa realmente ajudar as pessoas a encontrar o caminho do coração. Então, essa é uma das medicinas, de todas as que eu aplico, que eu amo fazer, né? Então, essa daí eu me vejo veinha fazendo. Bert Hellinger com 93, a Vânia com 150. Meu filho, quer constelar? Entra aqui. Olha, com 150 anos, eu tô querendo chegar fazendo constelação, amiga. Então, eu falava que eu queria chegar até os 100 e agora eu já tô achando que vai dar para passar dessa idade aí. Porque é um campo de muito amor. Se o amor ele é uma frequência elevada e eu bebo disso sempre, não tem como eu ficar velho, né? Eu tô sempre com uma alma jovem, né? Porque o campo ele rejuvenesce a nossa alma. Ele rejuvenesce a nossa alma, porque a gente passa a olhar tudo com mais leveza, tudo com mais leveza. E a leveza que a gente precisa da nossa criança para poder viver sem julgar, porque o julgamento pesa, a crítica pesa. As histórias não resolvidas pesam. E quando você vai podendo falar, ah, nossa, era isso, só era isso. Você fala, nossa, mas eu estava inventando um monstro naquela história. Às vezes era só a sombra, né? Bicho papão ali, que nem é o bicho papão. Então a gente sai dessa sustentação dessas histórias tristes, dramáticas, ou então super histórias, né? Ixi, o ego ele faz de tudo, ele inventa um monte de história. E a gente desinventa as histórias e reconta as histórias. É uma nova história. Eu amo, já percebeu, né, amiga? Ficar aqui. É, a Rô, o Igor tá aqui, a Rô, Vânia. Gratidão a Vânia e a todos que estiveram aqui com a gente. E bora resolver para gente, para todo mundo ser mais leve, mais feliz, que nós viemos aqui para isso, para todo mundo poder passar do 100, para a gente poder se reunir lá na frente, que eu falo para a Vânia, eu vejo a gente sentada lá num varandão, falando, lembra aquela vez do Covid, né? Bem, tudo anciã, assim. Eu me vejo com uma trança bem As velhinhas. compridona. As velhinhas, tudo encantada. Você lembra, minha filha? Ixi, a gente se encontrou na constelação, a gente achava que era isso. Representei sua mãe, você lembra disso? Eita, Maria, aquela mãe maravilhosa. Eu falo que assim, eu quero morrer contando essas histórias, sabe? Assim, de superação.
e recontando, né? Recontando as nossas histórias com leveza, rindo delas, assim, como pede o próprio sincronário, né? Que a gente possa voltar a rir daquilo que a gente passou. Porque a gente Uhum. só pode rir daquilo que a gente resolveu. Aquilo que a gente não resolveu, a gente já tem raiva, ainda tem birra, tem mágoa. Se você não ri de você mesmo ainda, pode ter certeza que seu passado está bem sombrio ainda. Precisa colocar a luz nele. Né, Simone? Então é isso. Sem medo, porque é muito bom. É muito bom. Para a gente também criar esse quanto para esse mundo regenerado mesmo. Ah, eu também quero ficar aqui mais só para ver o planeta. Uhul! Tudo de boa. É, esse é o planeta Ruhu de verdade, né? Não é o planeta que eu coloco um óculos cor-de-rosa para não ver o que está acontecendo, Ah, né? Porque tem é. gente que coloca um óculos cor-de-rosa para não olhar o que está acontecendo, né? Não, não, eu sou maravilhoso, sou um terapeuta. Agora fiz 3.000 cursos de terapia, mas não, mas a minha mãe não é uma coisa do passado. Não quero resolver com a minha mãe, não. Ela deixa lá para lá. É, deixa. Até você ter uma anemia, até você ter alguma coisa, você falar, volta aqui. Volta aqui. E esse negócio aqui que você não resolveu? Você tá achando que você vai aonde? Aí eles puxam você de volta. Quanta gente viaja, né, Simone? Vai viajar, quer ser independente, acha que cresceu, volta pro Brasil, tem que voltar na casa da mãe e morar. Quanta gente na pandemia teve que voltar para casa dos pais? Uhum. Baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Seu campo te baixa a tua bola. Porque teu ego é totalmente inflado. Porque eu posso, porque você pode, a sua alma pode, o seu ego não. O seu ego é desse tamanho assim, ó. Uma criança de 3 anos revoltada, chata, pentelha. Né, e pentelha, às vezes, ao ponto de mandar na família, de destruir a família. Filhos destroem famílias. Olha o poder de filho. Olha o poder de filho. O filho tem poder de bomba atômica de explodir a árvore. A gente acabou de falar. Pega a machadinha, corta a árvore. De revoltado, gente. Você tá maluco? É isso, Simone. Vamos deixar essa live gravada. Colocamos na nosfera nesse dia do humano. Que nós, como humanidade, possamos. Eu estou plasmando aqui a minha oração, né? Que nós, como humanidade, possamos viver a vida na plenitude como ela é. Ressignificando, honrando e seguindo, Sim. evoluindo, né? Marchando como uma nova humanidade. Que as nossas futuras famílias não precisem mais passar por essas repetições de dor. Que as futuras famílias naveguem no amor, naveguem na leveza, na suavidade, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Mas agora a consciência faz com que os pais sejam diferentes, com que as futuras famílias elas sejam um berço para aportar o seu espírito sem Uhum. repetir as velhas histórias tristes. Então, que essas crianças que estão chegando na época da pandemia, né? Imagina quanto de sabedoria tem no campo ancestral aqui para falar, olha, a gente não se cuidou, né? É tudo isso que está no campo. Então, estou plasmando aqui que as futuras famílias tenham essa matéria na escola, uma matéria chamada constelação. Porque se eu conhecer a constelação, vai mudar a minha educação, vai mudar a minha forma de ver. Eu plasmo, né, isso, que as futuras escolas tenham uma matéria chamada constelação, porque você nasceu de um sistema, você veio de um sistema, você faz parte de um todo, você está numa roda, num trançar da vida. Eu plasmo mesmo isso. As futuras famílias deviam ter uma matéria antes de ter filho chamado constelação. Porque senão vai jogar todas as frustrações nos filhos. Os pais contaminam os filhos com as suas velhas histórias tristes. E as crianças intrometidas pegam as histórias como se fosse o salvador da família. Não, a gente não Uhum. salva a família. A gente é cuidado para nossa família. Entendeu? Então é isso. Eu também estou plasmando aqui, deixando nesse Uhum. campo aqui, que isso seja realmente uma verdade para as futuras gerações. Arro. Arro, gratidão, gratidão a todos. E eu me veio aqui também, assim, é meu terceiro dia de humano que eu passo chorando, essa lua no oculto, o quanto é importante de purificar as emoções para que a sabedoria do coração prevaleça. Arro, Beijo. Até mais, Si. Gratidão. Nem sei quanto tempo dessa live. Quanto tempo dessa live, amiga? 1h30. Uh, Nossa Senhora. Era o que precisava Tchau. jogar no campo. Tchau. Beijo.